Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. Ibovespa revertendo a sinalização positiva do pregão de ontem, né, de romper a máxima do topo anterior, perdendo um pouco de força sem fechar acima. Mas no pregão de hoje, por isso que a capa de hoje foi cacete de agulha. Quem lembra aí desse meme? Pois é, o Bovespa hoje realmente gerou um sinal muito negativo e que reforça a expectativa de buscar seus próximos níveis de suporte. Vamos lá, começar logo essa análise aqui, começando pelo Ibovespa, depois vou atender aqui uns 6 pedidos de análise de vocês, vou falar sobre os destaques de alta e de baixa, só teve um destaque de alta, pelo menos até o momento que eu entrei aqui na gravação dessa análise de fechamento do pregão, e só tínhamos HPV3 em alta no dia de hoje. PK3 acabou de sair do leilão aqui, que eu tinha botado ali na capa 9,82, vou ter que alterar a capa. 9,8, fechou em queda de 11, puxou aqui só mais 1% para baixo. Então, alguns ativos saindo do leilão, vou comentar então com vocês aqui, além de Petro, Vale, dólar, mini índice. Seguimos. Lembre-se de deixar um like, um joinha se essa análise for útil para você, de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado. Vou comentar também a operação que eu abri aqui no pregão de hoje, a operação que está em aberto, de PTR4. Vamos em frente. Lembre-se do like, comente aqui embaixo se você quer que algum ativo para a próxima análise de fechamento do pregão, ou se você já conhece esse meme aí, cacete de agulha. Ibovespa, queda hoje de 2,7%, queda acentuada. Em uma única barra, perde a mínima das 3 barras de alta. Então, isso é um sinal de força por parte dos vendedores. A outra vez que isso aqui aconteceu, perdendo só essas duas mínimas, fechando abaixo da média, a gente teve um movimento mais forte para baixo, enfim. Maior probabilidade do Ibov vir buscar primeiramente essa região de fundo, na faixa dos 124.610, até ali a região de 123.946, mas olhando para um prazo maior, gráfico semanal, a chance é de oscilar aqui, quebrando uma estrutura de alta do gráfico semanal, 123,073, e no gráfico mensal, caminhando para a região dos 122,100. São os pontos aqui que a gente tem para o índice, que ainda está em alta no mês, 0,3%, mas estava uma alta boa, mas o pregão de hoje... Mini índice, gráfico de 60 minutos. Abriu aqui já com forte queda, e com essa forte queda, trouxe um cenário mais negativo, voltando para baixo da região de resistência, onde você avalia ali, ó, quando você pega aqui um Fibonacci, joga aqui, vou até botar aqui para grudar aqui na máxima e na mínima, joga aqui na máxima, mínima aqui o Fibonacci, você tem um fechamento abaixo de 61,8%, abaixo de uma região de topo anterior. Desculpa, ainda não estou bem da garganta não. Aí aqui a gente teve esse fechamento abaixo. Isso é um indício de força por parte dos vendedores, fechamento abaixo da média, que reforça a expectativa de você focar muito mais em buscar operações de venda, topo descendente, pivô de baixo, gráfico de 10, 5 minutos, até mesmo em gráfico de menor periodicidade, se a volatilidade estiver mais alta. Então a gente teve aqui, ó, o índice anulando o último fundo ascendente, revertendo isso, perdendo esse aqui também, enfim. Próximo pregão, mesmo que abra aqui subindo, para compra seria um pouquinho mais restritivo e ficaria mais animado para venda. Abrir caindo ou veio subindo e gera sinal de baixa ali próximo da média no gráfico 60 minutos, focaria em venda. Em termos de buscar boa relação risco-retorno, ficaria mais focado em venda. Compra, ó, num cenário mais otimista, que é o gráfico 5 minutos, no cenário mais otimista, olharia para compra acima desse nível aqui, de 126.580, tentando pegar um movimento de alta para essa região desse fundo anterior, no 127.525. A primeira alternativa, sabendo que vai ter uma resistência um pouquinho mais relevante aqui, depois desse nível aqui, vai ser aqui nesse outro patamar, na faixa do 127.015. Então, cenário mais para, em termos de relações com o retorno, mais para venda nesse momento, sendo um pouquinho mais restritivo para compra, dentro do que eu acabei de mencionar. Dólar, pregão de hoje abriu lá embaixo, mas conseguiu está vindo para um fechamento aqui positivo, tentando voltar para cima da média, enfim, invadiu, pelo menos oscilou bem acima da 50% desse candle anterior,
ainda não está conseguindo fechar acima da média, mas é uma sinalização importante. Deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste. Só uma sinalização importante que bate na região de suporte. Essa região de suporte, se eu colocar também os números do Fibonacci, que é diferente que eu comentei no gráfico de 60 minutos lá do mini índice. Aqui bate e volta para cima, em conjunto com esse aqui, que era a região até que eu coloquei lá no dentro do aplicativo, todo dia passando ali os números principais de nível de suporte e resistência do dólar e do mini índice. Aqui era a região mais relevante de suporte, bateu, gerou ali um processo de recuperação, gráfico de 60 minutos, lá bate, gera sinalização de alta, aí foca em buscar a operação de compra em prazo menor, gráfico de 10 ou de 5 minutos, porque está batendo em cima de uma região de suporte muito relevante num prazo maior, gráfico diário, e no gráfico de 60 minutos ficando um pouco mais esticado para baixo, mais distante da média. Então tentando pegar um movimento ali para médio até um pouco maior, enquanto o mercado estiver gerando sinalização de força. Esse movimento de subida no G60 traz aqui uma expectativa que a gente possa ter algo nesse sentido. Expectativa, não significa dizer que vai acontecer. Abriu caindo, eu olharia para a venda sendo um pouquinho mais restritivo, que é o que é esse restritivo? É olhar para a venda se gera sinal aqui para baixo, não venderia pivô de baixo, e proporcionando sinalizações de baixo abaixo da região aí de 6.000 a 6.002 pontos. É o que eu olharia mais para venda. Para compra, se proporcionar um sinal de alta aqui no gráfico 60 minutos, um fundo ascendente, aí eu olharia um pouquinho mais para compra, e melhor ainda se ela viesse através de sinais de alta acima dessa região aqui. Nesse miolo aqui, eu evitaria posição. Então, buscaria venda para baixo desse patamar e compra para cima desse patamar. Patamar esse aqui na faixa dos 6.022 pontos. Depois disso, eu vou falar aqui das ações. A PTR4 no pregão de hoje ficou ex-dividendos, um belo dividendo na faixa de uns 4% de dividendos, e R$1,55 por ação, dividendos do papel. Isso proporcionou aqui a máxima histórica que estava lá nos R$40,76, virou R$39,20 depois do ajuste nas cotações. Pregão de hoje, queda de 1,79%, gera um sinal de baixa, volta para baixo das mínimas anteriores. Está em cima dessa região de suporte, então o que seria mais negativo é vir para baixo da mínima do pregão de hoje, ampliando a chance de vir até perder esse patamar aqui. Então vem para baixo da média, perde a mínima desse candle aqui, já deteriora e enfraquece a tendência de alta de curto prazo nessa ação. E para anular ou reverter a tendência, perder essa mínima aqui localizada em R$37,47 após o ajuste aí dos dividendos nesta ação. Para a nova entrada, ficaria focado em compra se acontecer algum sinal de alta nessa região. Seguimos na ponta compradora. Qualquer mudança no stop dessa operação, eu comunicarei dentro do aplicativo DV Invest. Vale 3, pregão de hoje, queda de 2,89%. Ontem já deu um sinal negativo, que foi ter voltado para baixo desse patamar. Se perdesse essa mínima aqui, lembrando que também Vale está dentro de um dia que foi COEX, juros sobre capital próprio, ex-proventos, e isso na faixa já debitando ali que é juros sobre capital próprio na faixa de 52 centavos, mas já debitando aquela questão do que vem para a conta do cliente, né, que já é porque tem ali a questão do imposto, vem na faixa de 44 centavos por ação, e isso gerou um ajuste também nas cotações desse ativo. Aqui era um patamar de 58,37, essa mínima que eu tinha mencionado, que não seria bom voltar para baixo, mas depois do ajuste aí nas cotações, 57,93. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou comentando, ajuste nas cotações, dividendos, juros sobre capital próprio, pesquisa aqui dentro do canal, tem uma lupa ali dentro do canal, você consegue pesquisar sobre o vídeo, um vídeo sobre dividendos, um vídeo sobre juros sobre capital próprio, tem vídeo sobre bonificação, vídeo sobre grupamento, desdobramento, então você vai saber ali o que acontece com as ações após esses eventos corporativos. Tá? Então tem um vídeo aí separado de sobre cada um desses eventos. Esse fechamento em queda aqui da ação de 2,9%, abaixo desse gap de alta aqui, primeiro, grande candle de alta, tem superação dessa máxima? Não tem. Esse candle que era para ser um candle de alta no sentido de confirmar essa sinalização, de superar essa máxima, não fez o contrário. Então, sinal negativo. Pior o sinal negativo se
perde essa mínima aqui e essa mínima desse grande candle de alta. Já é um indício negativo. Pior ainda que não só faz isso, mas fecha abaixo da média e fecha abaixo do gap de alta. Então, basicamente, o ativo vai aumentar muito a probabilidade, que eu falava de buscar a região dos 56 a 55 reais, agora virou a região dos 55,60 a 54,60 após os ajustes. Então, para quem está comprado, sinal ruim. Para quem está comprado nesse papel, falando de operação principalmente de curto prazo, mesmo que venha aqui no próximo pregão superar essa máxima, não seria no primeiro momento o que me levaria a comprar esse ativo. Continuo ali pensando em comprar nessa ação acima pelo menos dessa região em torno aqui dos R$59, pelo menos. Ideal já para cima do patamar de 59,40. Depois disso eu vou falar aqui da posição que eu abri venda aqui no pregão de hoje, de ZTC3, uma venda aqui nesse pivôzão de baixa que ela fez. Desculpa. Tentando pegar a continuidade do movimento de baixa e pelo menos aqui vamos pegar aqui uma projeção de queda dessa caixinha aqui, ó, essa projeção de queda a favor da tendência, gera ali uma expectativa que essa ação possa buscar uma região em torno de 10,79, expectativa, não sabemos se vai realmente bater lá, mas é uma expectativa, vamos ver se ela consegue chegar lá nesse nível de preço. O cenário gráfico de prazo maior apoia, né? Se a gente pegar o mensal, vem no zigue-zague descendente, depois de vários meses tentando subir, gera um engolfo de baixo, confirma em cima da média e já gerando pivô de baixo no mensal. Então a expectativa de vir perder inclusive esse patamar de fundo anterior que está acima daquela projeção que eu acabei de comentar. A projeção em 10,79 é a mínima desse fundo, está em 10,75. Então, enfim, é um dos pontos que esse ativo pode buscar aí nessa atual queda, um cenário mais alinhado para baixo, gráfico mensal, semanal e diário em EZTC3. Todos os detalhes dessa operação, entrada, stop, objetivo, quantos por cento do capital alocado, está lá dentro do aplicativo DV Invest. Seguindo para a gente falar dos destaques do dia. O primeiro destaque é o destaque de alta. HPV3 fechou em alta de 1,12%. Está dentro do movimento de subida, ainda dentro de uma tendência de baixo, mas está em tendência de baixo, mas fechou em alta. Isso aqui é uma correção da tendência de baixo, dessa característica de zigue-zagues descendentes. Normalmente mais fraco para subir do que é para cair. A tendência realmente já foi muito longa, o que traz uma expectativa de poder ter algum repique de alta, gerando sinal de alta lá no semanal, depois de um longo movimento de baixa, dominado por candles pretos. Está tendo só um candle branco aqui, que representa o candle preto, representa um candle de baixo, e o candle branco representa um candle de alta. Lembrando, você pode mudar as configurações da sua plataforma, colocar a cor que você quiser. Mas aqui é um primeiro sinal de alta. Se fosse para buscar alguma compra nesse papel, sempre seria através de olhar a correção, como vai ser a queda, para pegar uma nova sinalização de alta neste ativo. Por mais que possa andar ainda mais aqui para cima a HPV3. E lembrando, quem tiver comprado, como já andou 3 candles, a primeira alternativa de colocar stop aqui seria se proporcionar um topo descendente, perder a mínima do pregão de hoje, localizado em 2,58. PECAR3, queda de 11,02%. Tentou subir, 2 candles devolvendo quase 2 candles de baixo, bate na média, e um único candle perde a mínima desses 3 candles, né, mas reveste os 2 candles de alta. Ativo, então, alinhado para baixo, só ajustar aqui, tá certo. Ativo alinhado para baixo, todos os fundos descendentes no gráfico diário. Se eu pego o gráfico semanal, também descendente, perdendo essa mínima, mensal também, descendente, enfim, ativo bem ruim, graficamente falando, não vejo alternativa de compra ou rastro de força por parte dos compradores que me motive a alocar capital nesse papel, nem que seja para curto, médio ou longo prazo. Não vejo. Bradesco, queda de 3,46% depois de uma lateralização aqui abaixo da média, fechou uma vez acima da média e volta para baixo da média, aumentando a probabilidade também de queda. Bradesco está em cima de uma região de suporte, que por enquanto vai caminhando com a chance maior de perder essa região na faixa ali dos 12,10 e caminhar para uma outra região na faixa dos 11,75 ou até mesmo mais abaixo, pegando aqui a mínima 11,14. Então, é o caminho mais provável para BBDC4 dentro do que está acontecendo. Tem algum sinal de perda de força na queda? Não. Tentou subir aqui, ó, e já reverteu aqui para baixo. Então, isso vai aumentando a chance de poder perder essa região de fundo anterior. Como está aqui, quem está comprado, stop abaixo da mínima desse fundo aqui que foi gerado. Stop ficaria nos 12,17. Ambipar, a MBP3, ativo subiu muito forte aí nesses 2 últimos pregões.
a alta primeiro no pregão anterior de 41% e depois a alta no pregão de hoje de 11,49%. Ativo que está dentro de uma tendência de alta de prazos mais longos, principalmente semanal, né? Olhando para o semanal, aqui em tendência de alta, se bateu na média, gerou um sinal forte de alta no diário, aumentou a probabilidade de subida do preço. Lembrando que eu opto por não estar dentro desse papel ou mesmo ficar monitorando esse papel em busca de oportunidades, seja swing trade ou mesmo position trade, por algumas questões que podem trazer aí fora, vamos dizer assim, muito leilão que acontece durante o dia nesse papel. Enfim, essa alta, como ela aconteceu, tem algumas denúncias, enfim, aguardo, prefiro ficar de fora. É isso. Mas para quem está dentro, quem até solicitou análise, segue comprado no papel. Se eu colocar qualquer stop, assim, vou continuar comprado e deixo o stop aonde? Se quiser um stop para manter o papel enquanto estiver em tendência de alta, numa característica de tendência de alta, a primeira ponto seria aqui. Como fechou acima desse patamar aqui, já traz o stop daqui e traz para cá. Então o stop ficaria lá nos R$ 130,29. Seria essa primeira alternativa. A Adalto fica muito longe esse stop. Aí você tem que descer o tempo gráfico 120 minutos e aguardar algum fundo ascendente com novo pivô de alta para você reduzir esse stop para baixo da mínima desse último fundo ascendente. Se fosse fazer algo parecido com o que eu estou comentando aqui, no gráfico de 120 lá ali atrás, seria essa perda aqui, ó. Após um fundo ascendente, pivô de alta, você traz o stop aqui para baixo, na hora que bater você pula fora, tentando reduzir o tamanho do stop da operação pelo gráfico diário. Outro ativo, REC V3, a ação caiu hoje 3,03%, num prazo maior, segue dentro de um contexto um pouquinho mais negativo, veio aqui ó, fazendo zigue-zague mensal, tentando subir, mas olha só, região de fundo anterior vai respeitando, sombra superior, não conseguindo ganhar força. Semanal cai, deixa eu até voltar aqui com o gráfico ajustar, pronto. Cai, perde os fundos anteriores, esse e esse, quebra estruturas ali de alta e está dentro de um topo descendente, abaixo da média, tentou voltar para cima da média, está caindo novamente, a expectativa maior é de queda ainda, de vir para baixo desse patamar de R$ 15,33. Para trazer um cenário um pouquinho mais positivo, eu aguardaria por compras acima da região dos R$ 17. Sinais de alta pelo gráfico diário acima dos R$ 17, pelo menos. E JBSS3, queda hoje de 1,86%, ativo continua dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais, está dentro de um processo de correção que tem espaço para cair no preço e tem espaço também para corrigir no tempo, que seria um movimento mais lateral, ficar aqui travado, aqui de forma lateral. Dalton, se superar essa máxima aqui, você entraria comprando? Não entraria comprando. Muito próximo do topo, a correção, na minha opinião, comparado a esse movimento de subida, esse tempo também de correção, foi fraca. Então, insuficiente para eu já abrir uma compra nesta ação. Aguardaria mais algum tempo aí de correção para avaliar, seja uma correção no tempo ou no preço, para avaliar uma compra aí com a melhor relação risco-retorno, na minha opinião. E se fosse para quem quer arriscar, fosse arriscar uma compra aqui nessa superação de máxima, colocaria menos capital. ELET3, desculpa, queda de 2,91%, candle ali de reversão chamado de martelo. Opa, vou comprar então porque ela está batendo no nível de suporte. É a única coisa que apoia a comprar esse martelo aqui, se superar a máxima desse candle, colocar o stop aqui embaixo, tentando pegar uma compra contra a tendência de baixa do preço, onde você tem um risco maior para a operação. Na verdade, eu falei de... O Profit me enganou aqui, né? Eu estava falando disso aqui, ó. E olha só que interessante. Foi bom até ter falado disso aqui e o Profit ter atualizado o gráfico só depois da ELET3, é que aqui, só para mencionar que eu tenho dois computadores, né? Esse aqui é o que eu normalmente uso para fazer as gravações, mas durante o dia eu fico em outro computador. Aqui fica um estúdio, que é onde faço a gravação, na de fechamento, algumas transmissões, e eu fico em outra mesa, em outro computador durante o dia. Então, por isso que às vezes eu pego aqui o gráfico, mas o gráfico da ELET3 não está atualizado? Está atualizado lá na outra máquina, não carregou os dados aqui. Mas olha que legal, eu tinha comentado que assim, aqui é uma operação de risco maior, assim, não é algo que eu gosto de fazer contra a tendência. Vê, se você tivesse comprado aqui com stop aqui, teria acionado stop, se demorou um pouco mais, o stop veio logo na sequência. Então é o risco da operação contra a tendência. Uma hora ela pode dar certo, como aqui você pega aqui, eu comprei aqui, deu certo. Mas até ela dar certo, você vai ter... Quantas vezes você vai fazer a operação ali contra a tendência, ela vai lá, bate, gera stop,
gera stop. Aí na hora que dá certo, normalmente você não entra, porque você já cansou de tomar stop contra a tendência e não entra. Então, enfim, é um risco maior as operações aí contra a tendência. Apenas é bom estar ciente disso. De maneira geral, o que nós temos na LET3 é um ativo que anulou a tendência de baixa quando ela faz isso, mas observe que ela não conseguiu ficar acima desse patamar. Tentou aqui, ó, já reverteu, já voltou para baixo da média. O que seria mais negativo para essa ação, até para quem está comprado, é ela voltar a fechar abaixo, igual a Vale, fechou abaixo do gap, que seria ela fechar abaixo da região dos 35,20 a 35,05. Então, fechamento abaixo desse patamar já gera uma expectativa mais negativa para a LET3. Isso aqui já não foi algo bom. E se fosse para arriscar alguma compra, sendo um pouquinho mais agressivo, dependendo de como romper essa máxima aqui gerando pivô de alta, seria a alternativa de buscar uma compra ali na superação dos 37,55. E para a gente fechar aqui, Pets 3, queda hoje de 10,55%. Esse ativo tem um cenário gráfico também mais deteriorado, de prazo mais longo, e aqui eu vou mostrar no gráfico mensal esse cenário. Aqui, vou pegar em vermelho, ó, zigue-zague, olha o comportamento na média, cai, lateraliza, fraqueza para subir, bate na média, cai mais forte, bate na média, cai, como a correção foi pequena no preço e no tempo, não vai muito longe, volta aqui para cima da média, opa, agora vai. Só que olha só, tá todo esse movimento, isso aqui é um último movimento de queda, essa caixinha vermelha. Isso aqui, ó, é toda a caixinha de alta azul. Ela tá até mais gordinha, porque ela já gastou mais tempo, subiu menos do que foi a queda da caixinha vermelha, que gastou menos tempo. Então, um indício de que os compradores continuam mais fracos que os vendedores. E outro indício importante é que quando bate na região aqui de resistência desses fundos anteriores, perde força. Perde força. Bateu lá, perdeu força, gerou um topo no mensal, confirmado, voltando para baixo da média, expectativa de voltar para essa região aqui de suporte. Região da faixa dos R$3,30 até os R$3 número redondo. Então é o caminho mais provável para esse ativo, falando de médio prazo. E olhando para o curto prazo, está dentro da tendência de baixa, até tentou uma recuperação mais forte, mas já gerando um topo. Por enquanto, os topos estão ficando mais baixos. Para olhar para a compra desse ativo, preferencialmente acima desses dois topos aqui, ó. Pelo menos acima dos R$4,50, para buscar alguma alternativa de compra mais interessante, na minha opinião, em Pets 3, falando de swing trade. Por enquanto, apontando, como eu já disse, para seguir sua tendência de baixa e caminhar para aqueles níveis de preço que eu acabei de mencionar. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nela. Agradeço demais. E vamos para a próxima análise na sexta-feira. Aguardo aqui seus pedidos de análise para que a gente possa, para que eu possa atender dentro das prioridades que tem aqui dentro do canal, membros, depois inscritos e depois quem não está inscrito aí gratuitamente ainda no canal. Até mais.